Olá, sejam bem-vindos ao especial Luanda, 447 anos da sua fundação, a 25 de janeiro de 1576, pelo navegador português Paulo Dias de Novaes. A província de Luanda tem uma extensão territorial de 18.826 km². É das províncias mais pequenas do nosso país em termos de extensão territorial, mas cresce a cada dia. E uma população estimada em mais de 8 milhões de habitantes, de acordo com os dados do censo. É uma província com virtudes e defeitos. Virtudes. Habitam aqui milhares de cidadãos vindos de todas as partes do país, dos mais variados grupos etnolinguísticos que constituem o mosaico cultural do nosso país. Defeitos. Criminalidade. Deve-se no saneamento básico, com destaque no fraco tratamento de resíduos, no caso, o lixo, a fraca cobertura da rede de distribuição de energia elétrica e água potável, a problemática dos transportes públicos no que a mobilidade diz respeito e ainda a situação da venda ambulante desordenada. Mas é a nossa cidade, Luanda, a cidade que viu proclamada a independência de Angola a 11 de novembro de 1975 pelo saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Com os seus encantos e desencantos, não deixa de ser a capital de Angola. É de Luanda que vamos falar agora. E atenção, algumas figuras que fazem parte desta matéria já não estão entre nós. Rola a reportagem. Luanda, 447 anos da sua fundação. Luanda, uma cidade linda que anda como Shima. Luanda, dizia Eleutério Sanches, pintor e também músico angolano já falecido, ele dizia que Luanda, diz numa das suas canções, Luanda debruçada sobre o mar, onde as ondas, uma a uma, vêm desfazer-se em espuma. Realmente a vida em Angola entram por Luanda. E Luanda tem o seu lado histórico também. A Fortaleza de São Miguel é, digamos, uma das primeiras edificações. Ela começou por ser feita em barro, taipa. Estou a dizer é que, para mim, Luanda é uma grande universidade e aqui o bairro Operário é a Faculdade de Ciências. É uma cidade cosmopolita com vários santos. Como eu digo, Luanda são 4 ou 5 cidades, digamos, vamos até da Mutamba até São Paulo, temos uma realidade. Dali até Amabor temos outra realidade, digamos, culturalmente falando. Então eu penso que a cidade de Luanda é uma cidade bonita. Estamos perto daqui do nosso aeroporto, para viajar não precisamos de ir de carro e então está tudo facilitado. Porque a gente chega ao Porto de Luanda, olha para aquelas barrocas vermelhas, impressiona. Se a gente sente-se preso, nós que vivemos aqui há muito tempo, não sentimos isso, nós já nem ligamos, mas quem chega pela primeira vez fica enfeitiçado. Não é que seja uma cidade especial, porque a especial não pode ser a mais difícil de se viver, a mais problemática não pode. A saudade fica sempre, a Luanda antigamente, quer dizer, aquilo que estávamos a falar de ir à ilha, não sei o quê, hoje já não temos os mesmos recantos que nós tínhamos antigamente lá na ilha, porque aquilo mudou tudo, está tudo agora, sei lá, de alguns prédios já ali à volta e tal, de lugares que a gente já não vai lá. É a nossa cidade. Com os seus encantos e desencantos, não deixa de ser aquela que é a capital de Angola. Luanda, capital de Angola. Uma cidade secular,
uma herança ancestral e colonial com muitas histórias ainda por se descobrir. A origem da sua existência remonta a séculos, cujas etapas é atribuída à história. Há várias versões, umas escritas, outras orais e mais recentemente nas redes sociais, não é? Uns dizem que o nome de Luanda tem a ver com a Luanda, que segundo esses cronistas, esses ensaístas, designa a população da ilha e refere-se à atividade de pesca. Tem a ver com as comunidades de língua quimbundo, a comunidade de Ambundo, que se instalou na orla costeira e também na ilha de Luanda. Aliás, o nome deriva justamente dessa ilha, tendo em conta que a atividade profissional dos seus moradores era essencialmente a pesca. Se nós decompusermos a palavra Axiluanda, eu traduziria como os da terra de Luanda. Primeira questão. Uma tradução fiel. Sim. Do ponto de vista da língua, creio ser esta a tradução mais correta para Axiluanda, que é a população, digamos, da ilha e desta zona. E já lá vamos. Há, entretanto, algumas tradições orais que dizem que quando os portugueses chegaram à ilha de Luanda, ao encontrarem num ato de arrogância, provocaram um autóctone que lhes disse Luanda embata, dei-me a bufetada. Esta é uma expressão kikongo. E então esse nome foi, enfim, dado à cidade que depois se ergueu com a chegada de Paulo Dias Novaes a 25 de janeiro de 1576. Luanda só começa depois da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, é que começa a haver uma visão de Luanda para o interior. Até lá tudo circulava, tudo funcionava a nível do litoral. Ainda assim, levanta-se algumas dúvidas sobre a real data da fundação de Luanda, 1575 ou 1576. Isso tem uma explicação. 2 momentos marcam essas 2 datas. A primeira tem que ver com a chegada pela primeira vez ao território luandense de Paulo Dias de Novaes, o navegador português, acompanhado de militares, padres, comerciantes, civis, num número de aproximadamente 700 pessoas. Reza a história que Paulo Dias de Novaes e sua comitiva instalaram-se pela primeira vez na Ilha do Cabo por 1 ano, mas as condições de habitabilidade não eram das melhores. Daí que decidiram abandonar a Ilha do Cabo em direção à zona continental. E foi na Fortaleza de São Miguel, hoje Museu das Forças Armadas Angolanas, onde Paulo Dias de Novaes lançou a primeira pedra para a construção de uma capela. Isto foi a 25 de janeiro de 1576, data que vigora até os dias atuais como sendo o da fundação da cidade de Luanda. A data extensiva da fundação da Fortaleza, porque a fundação, o governo da província de Luanda comemora dia 25 de janeiro como sendo o dia de Luanda. No fundo, não existe nenhuma placa que assinala o dia de Luanda. Afinal de contas, o dia 25 de janeiro, data comemorada pelo governo da província de Luanda, é a data que foi lançada a pedra para a construção da fortaleza pelo Paulo Dias de Novaes, primeiro governador português em Angola. Não, para lá. Há coisas que são do ponto de vista histórico. A história tem essa referência. Não é preciso haver uma placa que referencie. Talvez pode haver um monumento futuro dedicado a Luanda no seu todo. Mas a própria Fortaleza já tem essas referências e penso que o dia de Luanda e os anos de Luanda de 1575, que é a data em que realmente se construiu a vila, em que a vila foi reconhecida, isso é histórico. E, portanto, toda a gente, em princípio, sabe. Gana zepa pesa ngana Gana zepa pesa ngana Gana zepa pesa ngana
Gana zepa pesa ngana. Não há confusão nesse sentido, não deve haver confusão nesse sentido, porque as fontes dizem que Paulo Dias Novaes atracou na ilha em 1575. Mas quando ele atracou na ilha em 1575, ele encontrou lá uma comunidade, os moradores, que eram os pescadores, e estava justamente uma pequena comunidade de portugueses que chegaram à ilha por via das relações que existiam com o Reino do Congo. E a Ilha do Cabo, esta emblemática península, serviu de ponto de partida para a construção histórica, cultural e arquitetônica da cidade. A Ilha de Luanda, todos sabemos também que foi, durante um determinado período, controlada pelo rei do Congo, sendo que lá se pescava um zimbo que servia de moeda no reino do Congo. O que existia até 1575 era a comunidade dos Mochiluanda que estavam na ilha e toda aquela população que existia ao longo da orla marítima até Cacoaco, depois se quisermos Samba, Corimba. Essas zonas estavam naturalmente ocupadas pelos Camundongo. A origem da cidade de Luanda, no que a configuração territorial diz respeito, é articulada em duas vertentes, a cidade alta e a cidade baixa, onde o comércio, sobretudo de escravos, era predominante naquela época. A cidade alta foi, digamos, o espaço da cidade eclesiástica. A cidade alta, portanto, é todo o território de Luanda que vai mais ou menos até a rua que hoje se designa Primeiro Congresso. E aí iniciava-se então a cidade baixa, que era a cidade, digamos, do negócio. Aliás, se virmos ainda a arquitetura que resta, os sobrados, ali no Largo Bressano Leite, na atual Rua Major Canhangulo, antiga Rua Direita de Luanda, portanto, marcam exatamente as características da atividade que se desenvolvia nessa época. Os dois pontos da cidade que é o início de Luanda, a baixa, onde estão os mercadores, e a alta, onde estão estes poderes, poder político, palácio, está o poder militar, agora é o Ministério da Defesa, durante anos foi a própria Fortaleza de São Miguel, e está o poder eclesiástico, religioso. Estudiosos em matéria relacionada com a fundação de Luanda ainda discutem, nos dias atuais, o verdadeiro nato de Luanda. Os Axi Luanda seriam da terra continental, porque o Ilhéu autodesigna-se como Monazanga, no plural Anazanga, filhos da ilha, ilha de Luanda. E aí sim. Mais de amor são os humildes tetos dos pescadores, são os humildes tetos dos pescadores. Se a noite a lua brilha, sabe-nos tão bem amar. Se a noite a lua brilha, sabe-nos tão bem amar. Eu muitas vezes, antigamente olhava para um indivíduo que estivesse só a falar, eu dizia, eu disse, aquele é do Glungo Alto. Eu começo a falar, quando alguém me disse, esse é de Benguela. Acá, esse é do Lubito, é Camutanga. Tem uma não, não é bem gentil, que era a forma regional de se expressar. Então, quem como eu tivesse andado tanto tempo, como andei a vender cerveja de Cabinda do Cunene, tinham os hábitos e costumes bem definidos. Hoje já não podes fazer isso, porque os filhos desses que vieram e ocuparam esses espaços todos em Luanda, já não têm essa expressão, têm mais a expressão. Acá, Nossa Senhora, juro com Deus, isso é mesmo Luanda. Juro com Nossa Senhora, isso é Benguela. Pelo sangue de Cristo, isso é Luanda. Luanda, cidade pequena, se viajarmos na memória do longínquo século XV, meandros da sua fundação. Na altura, com uma população estimada em cerca de 500 mil habitantes e com poucas habitações. Agora Luanda está grande.
está grande porque no Quilamba era lava. Quilamba era lava. O que é que se cultivava lá? Melancias, milho, milho, mandioca, batata, quilamba e o zango também. Mandioca, batata, é a nossa comida, né? Hoje nasceu aí uma grande cidade. Hoje é Luanda. Hoje aquela é cidade, dá gosto. A cidade começava de volta da fortaleza, de um lado Praia do Bispo, do outro lado Coqueiros. Do lado do mar era Praia do Bispo, do lado de cá eram os Coqueiros. Então, a cidade, estou a falar aí início dos anos 50, né? Podemos ver essas duas fotografias que refletem muito o impacto desse crescimento populacional na província de Luanda. Como podemos ver aqui, nesta primeira imagem, temos um cartograma da distribuição da população na província de Luanda, no censo parcial que houve em 1983. Podemos ver pequenos concentrados no município de Sambizanga, em Gombota, na altura Kazenga, Rangel, eram os municípios mais povoados em 1983. Com os dados do censo de 2014, podemos verificar um boom em termos de crescimento populacional. Com a província, com um novo limite geográfico, já inclui o Icolibengo, o município de Icolibengo e o município do Kisama, que podemos verificar nesta imagem, e o concentrado populacional nestes municípios, que é o município de Viana, Luanda, Kazenga, Cacoaco e de Belas. Ou seja, Kisama e Icolibengo ainda está menos habitado. Ainda está menos habitado, mas uma chamada de atenção, porque podemos verificar que usamos um sistema de ponto para representar a população. Um ponto deste representa 1000 habitantes. Hoje a gente vê cada bairro desse com o tamanho de uma cidade. Naquela altura, esses eram bairros com pouca gente. O Rangel, então, logo a seguir a Brigada, quase que já não tinha muitas casas, né? Houve uma alteração consideravelmente, porque anexou-se os municípios de Icolibengo e de Kisama, que pertenciam à província do Bengo. Os portugueses, quando encontrassem assim um negro diferente, novo, geralmente muito palavroso, eles perguntam, mas aquele... assimilados. Sim, assimilados. Não é bem só assimilados, é dentro dos assimilados que havia essa prejuração. Eram considerados, ele perguntava, mas aquele, que vanduna é aquele? Não dizia quem é aquele senhor. Perguntava que vanduna é aquele, porque a maior parte das famílias, as grandes famílias era Vanduno, Vieira Dias, etc., Fontes Pereira, Cordeiros da Mata. O desenho arquitetônico da cidade é deslumbrante e encantador. Atrai os sentidos de quem vislumbra a sua beleza. A marginal da Baía de Luanda é apenas um exemplo deste encanto que, em Quimbundo, se chama Kianda. É uma das fortes razões que atrai a presença de turistas vindos um pouco de várias partes do mundo. Sim, é a primeira vez para mim, como eu sou capoeirista, estou fazendo capoeira, e os raízes da capoeira são aqui em Angola, e sempre foi um sonho para realizar, visitar Angola, conhecer o pessoal daqui. Essa vertente arquitetônica reflete, enfim, o que pretendiam as autoridades portuguesas que apostaram na criação em Angola de uma colónia portuguesa que submeteria sobre o seu controlo as comunidades, as populações africanas e as suas respectivas autoridades. O crescimento também muito de Angola começou pela marginal e, portanto, por os grandes intelectuais da época ou estavam em Luanda ou estavam em Benguela. E, portanto, esse carisma pegou e agarrou as pessoas, sobretudo porque o poder político estava em Luanda, acabam por se concentrar mais aqui, onde estão muito mais próximos das grandes decisões políticas. Económico também. E económicas também.
nós já nem ligamos, mas quem chega pela primeira vez fica enfeitiçado por causa daquele... Fica encantado. Exatamente, fica encantado. Luanda encanta? Exatamente, Luanda encanta. E de que maneira? Eu gosto da ilha de Mussulo, gosto da nossa ilha de Luanda, apesar de que hoje já está muito alterada. Embarroquei, pandemoniei, em Luanda, onde a noite manda, até o dia refrescar que sangua, fim de semana que destrabalhei. Uma Luanda quente no seu modus vivendi. Uma Luanda que consta do leque das cidades mais belas e mais antigas de África e do mundo. Fim de semana que destrabalhei, em Luanda, onde a noite manda, até o dia refrescar que sangua. Fim de semana que destrabalhei. Luanda, 447 anos de existência, uma cidade virtuosa e, como qualquer cidade que cresce a cada ano em termos urbanísticos e populacional, a capital do país também tem os seus defeitos, desde o déficit de saneamento básico, com destaque na fraca recolha de resíduos sólidos, a criminalidade e a delinquência juvenil. Os munícipes querem fazer parte da solução dos problemas que os aflige. O exemplo vem dos universitários do município de Cacoaco. O caso de estudo que serve de amostra é o bairro Paraíso. Porque hoje por hoje um convidado para residir num bairro Paraíso, aqui em Cacoaco, ele refuta, e como procuramos ver também na entrevista ou na palestra, que na sua maioria disseram que não tinham necessidade de viver ou receber gratuitamente uma residência para esse bairro, porque julgam que não há segurança. E acredito que o reconhecimento das dificuldades por que passam as nossas populações não deve ser um aspecto alheio ao próprio estudo universitário. Entende-se como uma ferramenta que visa envolver os jovens no processo de tomada de decisão, atendendo o grau de dificuldades que o município de Cacoaco enfrentam e não só. A sinistralidade rodoviária é outro problema e quando São Pedro decide abrir as torneiras do céu, a chuva não deixa boas lembranças. Não poupa quem vive em zonas urbanas, muito menos quem vive em zonas periféricas da cidade. O meu bairro de Luanda é a Cidade Alta. E a Cidade Alta, quer queiramos, quer não, é uma zona histórica de Luanda. É a Cidade Alta que... O centro do poder colonial português. E hoje, e após a independência, o centro político. A Cidade Alta foi sempre os três poderes, desde o tempo do Paulo Dias Novaes, desde 1576 até hoje. Na Cidade Alta está o poder político, palácio, está o poder militar. Agora é o Ministério da Defesa, mas durante anos foi a própria Fortaleza de São Miguel, e está o poder eclesiástico, religioso. Sempre esteve. Hoje está a ser, mas sempre esteve, já desde os jesuítas. Professor, falemos agora um bocadinho de Paulo Dias Novaes, o fundador da cidade de Luanda, hoje capital da República de Angola. Quem foi este fidalgo, Paulo Dias Novaes? Paulo Dias Novaes, que era neto de Bartolomeu Dias, não é? Portanto, a condição de fidalgo dele é muito questionável. Há dois Paulos Dias Novaes para mim. Há um Paulo Dias Novaes entre 1560 e 1565, que é um diplomata português que vai avistar-se com o Angola, portanto com o rei do Ndongo, mas fica prisioneiro durante 5 anos e depois vai para Portugal. Mas, portanto, esse é um primeiro Paulo Dias Novaes, que é um diplomata apenas. Mas durante esses 10 anos, entre 1565 e 1565, ele em Portugal apresenta um projeto ao rei, que só lhe o dão 10 anos depois, de ter aqui para os reinos de Angola, que era assim que eram chamados lá, tem um projeto de ser uma mistura de capitão donatário com o governador. No Brasil já tinha havido os capitães donatários, agora havia governador. O Novaes pensa que ter essa mistura e chega aqui a Luanda com os jesuítas. A Luanda não existia. E a ilha de Luanda, a ilha que se chamava Luanda. E aí na ilha havia água e cacimbas e tal. Aqui não havia nenhuma população, nenhuma povoação africana por uma razão simples. Luanda não tem rios. Os rios mais próximos de Luanda estão a 20 km. Hoje, Luanda já se estendeu até ao Bengo, mas naquele tempo não é?
Ele só se decide, só já no início de 1576, e muito instigado pelos jesuítas, é que ele cria uma feitoria, ou digamos um presídio para embarcar os escravos, e vai criar realmente os 2 pontos da cidade, que é o início de Luanda. A baixa, onde estão os mercadores, e a alta, onde estão estes poderes político, eclesiástico e militar que eu falei. Luanda, a cidade de Luanda, a cidade colonial de Luanda, começa aí. E a cidade que é a capital de Angola é indubitavelmente uma cidade colonial. É. Professor, estamos a falar de um homem que fundou a cidade há 447 anos. Podemos falar de uma cidade histórica, com um passado que orgulha a todos os habitantes? Eu acho que sim. Eu acho que por tudo Luanda passou muitas agruras ao longo de toda a sua história, ainda hoje passa. Em Luanda ainda hoje nós temos a opulência por um lado e a miséria por outro, mas acho que todos nos temos que orgulhar de Luanda. Luanda faz parte da nossa identidade. Embora seja uma cidade estranha e aberrante desde a sua existência, porque Luanda começa a existir antes do Paulo Dias Novaes cá estar. Havia aqui, pelo menos, outros europeus que estavam à candonga, não tenho vergonha nenhuma de dizer isto. Os holandeses, por exemplo? Não, isso eram depois. Estou a falar de alguns portugueses de Portugal, hoje de São Tomé, que à revelia do rei do Congo e do rei de Portugal, porque eles proibiam que, a certa altura, o rei do Congo pediu ao rei de Portugal, e o rei de Portugal cedeu, porque havia independência completa, que só fizesse tráfico de escravos os navios da coroa, portanto, estatais. Portanto, os privados, a iniciativa privada ficou tramada. Então os privados souberam que havia um reino cá mais para baixo, que era o reino do Ndongo, tiveram contatos com Angola, e então instalaram-se à revelia, hoje diríamos à candonga, não é? Precisamente aqui, na ilha de Luanda e aqui perto. O Paulo Dias Novaes, o que fez, quando ele se tornou governador, foi tentar legalizar isso, tentar que o Estado português legalizasse, não é? Apropriar-se disso. Portanto, Luanda apareceu na base da candonga. É uma cidade, repare uma coisa, Luanda não tem rios, portanto os povos africanos não se instalavam aqui, só na ilha. Luanda tinha esta baía que era propícia a um embarque clandestino de escravos, a baía. E Luanda viveu 500 anos, portanto há 500 e tal anos, que Luanda cresce de uma forma estranha, não é? Está sempre qualquer coisa estranha em Luanda. Mas ela está-se a preparar para outros 500 anos. E eu tenho muito orgulho, eu sou daqui, eu sou luandense, eu tenho muito orgulho de Luanda. Uma identidade própria. Não é que seja uma cidade especial, porque a especial não pode ser a mais difícil de se viver, a mais problemática não pode. A especial é aquela que oferece mais comodidade, melhores serviços. Luanda está a sul do Equador e aqui é onde a zungueira exibe a sua ginga pelas avenidas e ruas da capital, do Moçeque aos grandes centros urbanos. Luanda do lotador, Luanda do pescador, Luanda da Bessangana. Luanda, cidade cosmopolita, por albergar no seu colo cidadãos vindos de várias latitudes do globo. Reúne, portanto, na sua gênese populacional, um grande número de cidadãos de outras paragens. E é isso que forma a população, não é? Nacionais e estrangeiros. É uma cidade cosmopolita com vários santos. Como eu digo, Luanda são 4 ou 5 cidades, digamos, vamos até da Mutamba até São Paulo, temos uma realidade. Dali até Amabó temos outra realidade, digamos, culturalmente falando. Vimos para a zona de Talatona e esses espaços dos condomínios, vamos encontrar uma outra realidade. Depois temos as grandes cinturas em torno delas. Portanto, cruzamos-nos nos contextos em que trabalhamos, mas depois, em certos momentos específicos das nossas vidas, cada um vai tratar os problemas de uma ou de outra forma. Se um amigo for, aquilo que se chama o expedido, for a um casamento tradicional da Mabora, vão ser cumpridos os rituais daquela comunidade que maioritariamente ali vive, que são Bakongo, Axikongo, Kikongo, ou como queiramos designados. O crescimento demográfico até descontrolou o próprio controlo, passa o pianágio da administração interna. Está a ver? A proliferação de bairros, houve um descontrolo tal que
também fica mais difícil fazer a sua gestão. Gestão difícil que se registra também na toponímia, ruas sem nomes, casas sem números. A cidade de Luanda, quase que os seus transeuntes, os cidadãos, não dialogam com a cidade, porque a cidade é mais fácil nós encontrarmos, por exemplo, publicidades até de diversas marcas de bebida e outras publicidades, mas quase que encontramos poucas placas toponímicas. Encontrei muita dificuldade, né, uma vez que os prédios não têm placa, né, de acesso, por exemplo, a especificar os nomes das ruas, o número também. E não só eu, acredito que mais pessoas, né, têm encontrado muita dificuldade para encontrar um parente, um vizinho, algum familiar. Então seria imperioso as administrações levarem a cabo um trabalho de colocação de placas com os nomes de ruas? Facilitava? Sim, facilitava muito, e não só o cidadão, como a polícia, os bombeiros. Muitas pessoas abandonaram as suas zonas de origem e vieram à cidade de Luanda como espaço de destino. E claro, as pessoas têm sempre a tendência de perpetuarem as suas memórias, ou seja, tiram o topônimo, por exemplo, da sua zona de origem para a zona de destino. Daí então temos essas várias designações, por exemplo, bairro Wambo, bairro Bié, embora que é Vié, Xinguare, tantos outros nomes. Por quê? Porque as pessoas querem perpetuar as suas memórias da zona de origem para as zonas de destino. Para a elaboração da toponímia existem regras, existem leis. A atribuição de nomes deve-se ouvir a população em auscultação social, remeter ao governo da província de Luanda para o seu conhecimento e posteriormente à Assembleia Nacional para aprovação, né, discussão, aprovação e a homologação da mesma. Segundo Ntsambo Vicente, deve-se ter muita cautela ao se atribuir nomes às ruas ou a bairros. As pessoas não conhecem os nomes das ruas porque não há nada que identifica ali, e quando não há essa capacidade, as pessoas, sob o prazer, vão atribuindo nomes porque elas querem se identificar. E que nomes é que são atribuídos? Muitas vezes nomes que não têm nada a ver com a nossa identidade coletiva, ou seja, a nossa memória coletiva. Há um exemplo, por exemplo, no distrito urbano da Maianga, que há uma rua ali com o nome de Fagulha. Portanto, nós os jovens sabemos o que significa Fagulha. E se alguém dizer, olha, me encontra, por exemplo, na rua da Fagulha, eu não vou. Amedronta, não é? Sim, é um nome que amedronta. Então, nota que até cria transtornos psicológicos, né? Então, daí a importância, primeiro, dessa regulação da toponímia, porque aqui também que se diga de passagem, apesar da aprovação da lei de base da toponímia, estamos aqui a falar da lei 14/16, essa lei já existe, nota desde 2016. Mas a questão que se coloca, o que as pessoas sabem da existência dessa lei? Sobre esta questão, as mulheres são colocadas de parte. Ntsambo Vicente chama a atenção. É preciso lembrarmos que as mulheres estiveram lado a lado com os homens. Então, é preciso que na atribuição de topônimos haja equilíbrio. Termos nomes masculinos e temos nomes também femininos, para além das efemérides, né? Temos também algumas designações, por exemplo, bairro 11 de novembro, bairro, por exemplo, 4 de fevereiro, etc, etc. Mas é preciso que haja equilíbrio, porque é preciso que façamos mais estudos de figuras femininas, porque elas estão ali e reivindicam, e eu tenho prova disso, porque elas reivindicam que nós também fizemos, nós também merecemos, nós também queremos ser reconhecidos, porque também lutamos para a independência desse país, lutamos para o desenvolvimento desse país. Então há uma necessidade que se faça muito mais estudos e que a atribuição de topônimos seja de forma equilibrada. Ainda sobre a toponímia de Luanda, e não só do país no geral, a lei preserva a atribuição de nomes de ruas a cidadãos falecidos e algumas exceções a pessoas ainda vivas. O que é que essa pessoa fez de fato? Porque há conflitos. Nota que no nosso estudo, no livro que estamos aqui a fazer menção, encontramos ruas, por exemplo, com 3 nomes diferentes. Rua da Fé, Rua do Dr. Samuel e Rua da Hollywood. A questão que se coloca, qual é o verdadeiro nome dessa rua? Por exemplo, a Avenida Pedro Castro Vanduniloy. Se vemos naquele intervalo entre a igreja, por exemplo, Simão Kimbangu, ali os quimbanguistas também tinham colocado a Avenida Simão Kimbangu. E agora é que tiraram, mas estava lá a Avenida Simão Kimbangu, mesmo sabendo que aquela avenida é Pedro Castro Vanduniloy. Então,
o que, por exemplo, a administração municipal fez. Estamos aqui a ver esse conflito. Daí é que é preciso que a questão, como estou a fazer a menção, os encontros de auscultação são fundamentais para garantirmos isso, porque se o governo não faz, a população quer se identificar. E aí, normalmente, isso que acontece, o nome do primeiro habitante, ele como quer também, aqui como se diz na gíria, aparecer, então coloca o nome dele. E as pessoas vão absorvendo esse nome. Agora, há um outro problema também que é preciso aqui focar. Nós temos nos nossos bairros, mesmo em algumas ruas, nomes de muitas figuras que ainda estão em vida. E a lei de base da toponímia cautela no sentido de não se atribuir esses nomes, salvo algumas exceções. Mas nós notamos que aqui não se trata mais de exceções, porque está seja uma questão generalizada. Temos muitos nomes de figuras que estão em vida. E nós sabemos que o ser humano é falível. Vamos supor que este nome que foi ali atribuído e a pessoa está em vida e venha, por exemplo, a cometer um crime contra a segurança do Estado. A questão que se coloca, o nome permanece ou é retirado? É uma cidade que cresce todos os dias, todos os meses e todos os anos, nos mais variados setores da vida, mas é um crescimento acompanhado com vários problemas sociais, desde o déficit do número de salas de aula. Luanda necessita pelo menos de mais de 23 escolas só nesta fase. Luanda, Luanda, ai, ai, Luanda. Já no setor da saúde, mesmo com a construção de novas unidades sanitárias, ainda assim insuficientes para acudir à demanda. Falta sempre medicamentos, mais humanização no atendimento e nos bancos de sangue, quase sempre vazios. Neste sentido, nota a realçar sobre os apelos das autoridades a mais variadas sensibilidades sociais para doar sangue e minimizar a demanda. É importante termos o sangue disponível para respondermos a estes desideratos. Apelamos à juventude a doar sangue, todos aqueles que tiverem boa saúde, que tiverem um peso adequado, que tiverem uma hemoglobina boa, que não padeçam de doenças transmissíveis. E quem muito faz são os jovens bombeiros solidários que comprometem-se neste ano continuar com esta ação solidária. Tendo em conta aquilo que são as nossas ações de voluntariado no balão de sangue, nós doamos logo 1.500 litros aos hospitais. As ações não param por aqui. Tendo em conta o protocolo feito com o Instituto Nacional de Sangue, então a BUSE vai continuar a dispensar os seus membros para poderem doar do sangue que têm para aquele que necessita. Virtudes e defeitos de uma cidade que completa 447 anos. Não é pouca idade. Luanda também tem os seus hábitos, costumes e tradições. Não se fala de Luanda sem tocar na tradição alimentar que se destaca aos fins de semana e cria padrão às mesas dos cidadãos. Estamos a falar do bom mufete, quibeba e funs de calulu, um dos pratos mais típicos de Luanda. Do pão com mabanga, Luanda do ritmo do bom carnaval. Talvez a gente possa organizar qualquer coisa para a diversão da juventude, como por exemplo o carnaval. Querem carnaval ou não? Então vamos organizar este ano o carnaval. Não o carnaval dos Tugas, que eram só bailes. Vamos fazer o carnaval na rua, como fazíamos antigamente. Mas é preciso dizer aos camaradas que costumam conduzir as orquestras com muitos instrumentos que o nosso carnaval não é bem assim. É preciso estudar as canções, aquelas piadas que dizem do golfo contra a cazenga, do cazenga contra a sambizanga, do sambizanga contra o bairro operário. Esse é o carnaval que nós queremos.
Não vamos fazer só bailaricos dentro de salas fechadas, mas carnaval de rua. Com esta dimensão cultural, com esta dimensão social, com esta dimensão humana e com esta dimensão econômica, tem poucas referências. Os mais velhos estão a morrer, os grupos tradicionais estão a desaparecer e nós temos poucas referências, temos pouca preservação deste passado. O que me deixa triste é o facto de que, sendo o Carnaval a maior manifestação cultural, o maior quadro psicossocial e cultural do país, tem pouca bibliografia, há poucos estudos sobre o Carnaval, há pouca investigação sobre o Carnaval. Nós temos que escrever mais sobre o nosso Carnaval para que as gerações passadas, sintam-se honradas pelas gerações presentes e futuras daquilo que fizeram. É preciso que as gerações atuais percebam como é que surgiram os carnavais, como é que surgiram os grupos de carnaval, como é que nós brincávamos o carnaval e como é que o carnaval, de um mecanismo de afirmação da nossa identidade, de um mecanismo de manifestação da nossa resistência anticolonial, conseguiu persistir até hoje e vai continuar a persistir. A Marginal de Luanda vibra todos os anos em fevereiro, desde 1978. O Carnaval teve várias fases distintas, mas o ponto mais alto do Carnaval foi quando surgiu a Cidralha e os Invejados. Os Invejados porque era a união dos grupos pequenos dos Moceques. Criaram o nome de Invejados. E a Cidralha foi a união dos grupos pequenos das Ingombotas, Maianga, etc. Aquela zona toda. E criaram um grupo grande denominado a Cidralha. É impossível falarmos de um carnaval mais nacional? Eu penso que sim. A referência do carnaval é apenas a Marginal de Luanda, é o carnaval de Luanda. Também estamos a falhar nesse sentido. Estamos a falhar nesse sentido porque canalizamos o foco principal é o Carnaval de Luanda. Está certo que o Carnaval de Luanda é um dos carnavais mais importantes no contexto do Carnaval Nacional. Está certo que o Carnaval de Luanda rivalizava com o Carnaval de Benguela, nomeadamente Lubito, mas o Carnaval é uma manifestação cultural de todo o país. Todo o país, sobretudo a partir do Carnaval da Vitória, a partir de 1976, começou a ser dançado em todo o país. E nesse sentido, o Carnaval também passou a ser um fator de identidade nacional, um fator de unidade nacional e um fator de coesão nacional. Por quê? Porque todas as pessoas dançavam, todas as pessoas manifestavam sua espontaneidade e faziam desta festa a grande festa da irmandade, a grande festa da angolanidade, a grande festa da diversidade cultural. O Carnaval de Luanda não tem nada a ver com o Carnaval do Is, o Carnaval do Is não tem nada a ver com o Carnaval do Bengo e o do Bengo não tem nada a ver com o Carnaval Mas tinham um denominador comum, que é a afirmação da identidade nacional, que é a afirmação da angolanidade, que é a espontaneidade do angolano, que é a forma do angolano manifestar, a forma do angolano dançar, a forma do angolano homenagear a vida, a forma do angolano homenagear a morte, enfim, a forma do angolano relacionar-se até com a lei. Este ano, o Carnaval de Luanda voltou a ter o pendor tradicional, com a presença massiva dos foliões e do público nas arquibancadas. O evento foi prestigiado com a presença do mais alto mandatário da nação, o presidente João Lourenço, que participou da festa do princípio ao fim, ao lado da primeira-dama Ana Dias Lourenço, que viram os 13 grupos da classe A exibirem-se na Marginal Doutor Antônio Agostinho Neto. Quer o poder político, quer os meios de comunicação social e todos os decisores, todos os fazedores de opinião deveriam consciencializar no sentido de devolvermos o Carnaval aos verdadeiros protagonistas, dar às pessoas a capacidade de fazerem do Carnaval a sua festa. Nós temos que viver o Carnaval conforme sempre vivemos. Aliás, mas este é um desafio antigo.
Não sei se lembra que uma das passagens do poema famoso do poeta maior era "Havemos de voltar aos nossos carnavais". Quer dizer, nós temos, essa é uma mística, nós temos que voltar à mística do carnaval, porque o carnaval é um espaço de memória. Há a necessidade de nós não deixarmos morrer aquela mística do carnaval, que é uma festa onde as pessoas, para além de dançar, também estão a refletir sobre a situação política, a situação social, a situação cultural, a necessidade de brincar e, a brincar, falar algumas coisas sérias. Luanda teve 3 dias de carnaval competitivo, como não se via há 2 anos, por causa da Covid-19. Sábado, 18 de fevereiro, desfilaram 16 grupos da classe infantil e domingo, 19, 15 grupos da classe B, incluindo o histórico Caboclo Meu, vencedor da primeira edição do Carnaval da Vitória em 1978. Os casucuteiros do Sambizanga homenagearam o mítico codurista na grelha, falecido em janeiro deste ano. A classe A, 13 grupos desfilaram na marginal Dr. Antônio Agostinho Neto e dançaram e brincaram ao carnaval ao ritmo do semba, casucuta, cabecinha, sidralha, enfim, vários estilos de dança, assim como o sambalage, que veio da Kisama. O União Mundo da Ilha, que desfilou em 6º lugar, é o detentor do título. Os ilhéus já arrebataram 14 troféus como o melhor grupo da capital. O União Café de Angola, fundado há 35 anos, foi o homenageado do ano. A TV Zimbo, com os convidados em estúdio, Marta Santos, Kim Costa, Florinda Miranda, Rosa Roque, Kim Freitas, Inácio Domingos, também deram o brilho à festa mais popular dos angolanos. Igor Benza, Zuleika Wilson e Salu Gonçalves conduziram com mestria a emissão especial da número 1. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Quando regressarmos, vamos falar dos primeiros 100 dias de governação de Manuel Gomes da Conceição Homem, o atual governador provincial de Luanda. E ainda uma homenagem ao governador mais jovem que passou por Luanda até agora, Sérgio Lúter Rescova. Olá, estamos de volta. Mama, papa, ni makota mami Kalunga weza watula sungo kialu Na yedinchi avobea mwizigolo baya Kingi banza mukulu toso twatenenaji Mama, papa, ni makota mami Kalunga weza watula sungo kialu Na iriji avobea mwijivolo kwaya Moshi pedala wabango mwiji wa kingungu Kaya dirita wa filori kanga Kinyambo na midi Kata tujwane ni uashi wa jipata Na iriji avobea mwiji bolo kwaya. A primeira figura a governar a cidade de Luanda foi Paulo Dias de Novaes, o fundador da cidade, a 25 de janeiro de 1576, que antes se chamou São Paulo de Assunção de Luanda. De 1975 a 2023, Luanda viu governada 24 figuras.
a contar com Manuel Gomes da Conceição, homem, o 24º. Mas o governador mais jovem que passou por Luanda até agora foi Sérgio Lúter Rescova. E atenção, Luanda esperou por mais de 400 anos para ver experimentar a governação feminina. A primeira foi Francisca do Espírito Santo, que governou a província de Luanda de 2008 a 2010. Depois da homenagem a Sérgio Lúter Rescova, vamos ver os primeiros 100 dias de governação de Manuel Gomes da Conceição, homem. Desde 1976, um ano depois do país alcançar a independência, que Luanda começou a ser dirigida por políticos angolanos. O primeiro comissário, como era a designação naquela altura, foi Pedro Fortunato Luiz Manuel, 1976-1977, Afonso Vanduna Imbinda, 1977-1978, Agostinho André Mendes de Carvalho, 1979-1980, Francisco Romão Oliveira, 1980-1981, Evaristo Domingos Quimba, 1981-1983, Mariano da Costa Garcia Puco, 1983-1986, Cristóvão Francisco da Cunha, 1986-1988, Luiz Gonzaga Vavuti, 1988-1991, Kundi Payama, 1991-1993, Rui Oscar de Carvalho, 1993-1994. Já utilizando a designação de governadores, Justino Fernandes, 1994-1997, José Aníbal Lopes Rocha, 1997-2002, Simão Mateus Paulo, 2002 a 2004, Job Castelo Capapinha, 2005-2008, Francisca do Espírito Santo, a primeira mulher a dirigir Luanda, 2008 a 2010, José Maria dos Santos, 2010 a 2011, Bento Joaquim Sebastião Francisco Bento, 2011 a 2014, Graciano Francisco Domingos, 2014 a 2016 e Higino Carneiro, 2016 a 2017, Adriano Mendes de Carvalho, 2017 a 2019, o governador mais jovem que passou por Luanda, Sérgio Lúter Rescova Joaquim, 2019-2020, Joana Lina Batista Cândido, a segunda mulher a dirigir os destinos de Luanda, 2020-2021, seguiu-se Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, 2021-2022. Agora é a vez de Manuel Gomes da Conceição, homem. Manuel Homem é natural de Cabinda. Nasceu a 24 de novembro de 1979 e frequentou o ensino básico no município de Kakongo e o ensino médio no Instituto Médio Normal de Educação Garcia Neto, em Luanda, na especialidade de Bioquímica. Completou o curso de Engenharia Informática de Sistemas no Instituto Superior Privado de Angola. Depois, tirou o mestrado em Sistemas Informáticos e Formação em Gestão de Projetos. Foi diretor-geral do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade da Informação, INFOSSI, foi secretário de Estado para as Tecnologias de Informação e também ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. Recebeu o voto de confiança do presidente João Lourenço para dirigir os destinos da capital do país, Luanda. Foi nomeado no dia 16 de setembro de 2022. Tomou posse no dia 19. Já no dia 20 de setembro é apresentado no Palácio do Governo da província de Luanda em cerimónia de passagem de pastas. Melhorar o saneamento básico, combater a venda ambulante e melhorar o sistema de educação e saúde, assim como as vias de comunicação urbana e suburbana, estão entre os desafios do governante. Vou trabalhar cada minuto do meu dia para que Luanda seja uma boa província para os seus habitantes. O que pretendo dizer é que as decisões para os nossos problemas não serão tomadas no conforto dos gabinetes. Antes, pelo contrário,
serão tomadas depois de irmos ao terreno para ouvir e auscultar as pessoas. Queremos propor aos luandenses um novo começo, uma oportunidade para juntos transformarmos a nossa província. Continuem a colaborar conosco na solução dos problemas da segurança pública, no combate à criminalidade, na melhoria da iluminação pública, da energia elétrica, da água, do saneamento básico, da saúde. A primeira atividade como governador foi a visita efetuada à Unidade Técnica de Gestão e Saneamento de Luanda, UTGSL. De facto, há um programa de melhoria e de construção das valas que é preciso ainda concluir. Há aqui outros problemas associados, não tão associados às valas, mas ao comportamento dos cidadãos na colocação dos resíduos junto das valas. Tanto encontramos mercados que favorecem a utilização indevida das valas, o que também não ajuda a manutenção que é feita, que é necessário fazer. Portanto, todos os anos, Luanda, a província, exerce o papel de manutenção dessas valas, mas isso é feito há anos. Temos que ir à raiz do problema e perceber se é só um problema de limpeza das valas, se é um problema do comportamento dos cidadãos que estão a residir junto às valas, ou se é um problema de gestão global destes programas de manutenção e construção de gestão dessas infraestruturas. Depois visitou a INCIB, Empresa Nacional de Construção de Infraestruturas Básicas, onde garantiu regularizar a dívida de mais de 2 mil milhões de kwanzas que afeta o atraso dos salários de 14 meses dos funcionários. Só do governo da província, sendo os 2 mil milhões e 500 mil kwanzas. Portanto, é muito dinheiro que o governo da província agora vai avaliar e entender como é que deve resolver a dívida que tem com a INCIB, porque, na verdade, somos nós que estamos a prejudicar a INCIB. Manuel Homem visitou também a Ilisal. Entregamos 49 caminhões diversos, com capacidade para recolha, para limpeza de vias, para lavagem de contentores. Entregamos outros equipamentos necessários para o trabalho da Ilisal, como é o caso de 4 mil contentores de lixo, de uma determinada capacidade, e perto de 150 contentores de outra capacidade. Portanto, temos que criar condições para que a Ilisal tenha efetivamente capacidade de responder. E por orientação do Presidente da República, realizou-se uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, onde foi apresentado o Plano Integrado de Intervenção na província de Luanda nos domínios das vias de comunicação, abastecimento de energia e água, micro e macro drenagem, educação, saúde, assistência social, habitação, segurança pública, emprego, entre outros. Manuel Gomes da Conceição Homem nomeou e reconduziu os administradores municipais a 13 de novembro. O destaque vai para a administradora mais jovem de Luanda e quiçá do país. É do Quilamba Quiache e chama-se Naulila André. Tem menos de 30 anos de idade. Minha prioridade é comunicar com a população do Quilamba Quiache, os nossos municípios, para com eles estabelecermos aquilo que de facto vai ser o nosso plano de ação. Manuel Homem pediu seriedade à sua equipa. Precisamos de ter administradores mais proativos, com a responsabilidade de respondermos aos anseios das nossas populações. Já a 5 de janeiro de 2023, Manuel Homem voltou a mexer na sua equipa e exonerou e nomeou administradores distritais e comunais. Temos uma grande responsabilidade com o povo de Luanda. E nas vossas mãos está parte dela. E o comprometimento que cada um terá nas funções para as quais forem nomeado será determinante para o sucesso daquela que é a missão mais importante que tem em vossas mãos. Antes disso, Manuel Homem começou por realizar encontros de auscultação aos municípios para ouvir e criar formas para buscar soluções reais dos problemas que afetam os luandenses. O primeiro conselho de auscultação aconteceu em Viana. Depois seguiu-se o conselho de auscultação no município do Quilamba Quiache, um encontro com alguma polêmica. Agora, sobre os dados apresentados aqui pelo senhor administrador, eu com muita cautela acompanhei e tenho feito um inquérito. A nossa plataforma de intervenção do Quilamba Quiache, que vai fazer chegar isso ao governo provincial,
sobretudo as obras do PIMI. Nesse momento estamos a fazer um estudo com a Universidade Católica, está lá o material. É tudo uma mentira que passou aqui. Nós iríamos fazer 2 pedidos aos munícipes de forma organizada. O primeiro é que fossem muito objetivos. Cacoaco foi o terceiro município a ser visitado por Manuel Homem. Ouviu, anotou e esclareceu aos munícipes como podem fazer parte das soluções dos problemas. Afinal, o slogan é Luanda precisa de si. O que nós dissemos é que no âmbito dos programas de realojamento que estão a ser feitos para esse município, concretamente no Maie-Maie, iremos também articular com o Ministério no sentido de parte dessa cota de habitação poder também ser contemplada aos jovens aqui do município de Cacoaco. Sendo parceiras do Estado, as igrejas também merecem destaque da agenda de Manuel Homem. Queremos reiterar o nosso compromisso de colocar Deus em primeiro lugar, antes das nossas prováveis intenções, para que Ele possa continuar a nos guiar e nos dar sabedoria para as decisões que de facto o nosso povo precisa. Conforme vistas que a nossa missão com pastores também é persuadir e dissuadir aquelas pessoas que têm ainda até hoje a mentalidade ferrujada de destruir os bens públicos, de roubar os cabos elétricos, de destruir a canalização da água, que devia ajudar a população. Temos essa missão também, nossa trincheira também, para que com a palavra de Deus possamos mudar a consciência dos homens. Em dezembro, por altura das festividades de Natal, Manuel Homem conviveu com mais de 2.000 crianças no Centro Cultural Paz Flor. O governador brincou, dançou, cantou, divertiu-se bastante com as crianças, mas não deixou de alertar as crianças sobre a importância de manter a cidade limpa. Para celebrar o espírito da unidade, da família, do respeito que é preciso continuar a manter pelos valores. Este Natal também tem uma característica especial, que estamos a promover um sentido de educação ambiental, para que as crianças possam perceber qual a necessidade que temos de manter um ambiente cada vez mais sadio, mais próspero, um ambiente agradável. Já na madrugada de 31 de dezembro, coube a honra a Manuel Homem apertar o botão do comando do disparo do espetáculo de pirotecnia ou fogo de artifício no Museu das Forças Armadas Angolanas, antiga Fortaleza São Miguel. Ainda às primeiras horas do primeiro dia do ano de 2023, Manuel Homem desceu até a Marginal e interagiu demoradamente com os cidadãos que aproveitaram o momento para fazer fotos e dialogar com o governador provincial. É a primeira foto especial do ano. Para além das fotos que eu já fiz com o meu querido esposo, prontos, essa também é especial, né? Mas a especial mesmo foi a com o meu esposo. Esperava a presença aqui do governador provincial? Olha, na verdade não esperava, foi mesmo uma surpresa boa mesmo. Sim, senhora, gostei da presença do senhor governador. Terá acontecido algo desse? Não, foi a primeira vez. Já viemos aqui várias vezes, né? E é a primeira vez que o senhor governador aparece, né? E pronto, foi uma surpresa em tanto. Alguém muito simpático, sabe lidar com as pessoas. Entretanto, foi mesmo surpreendente. Depois, Manuel Gomes da Conceição Homem seguiu para a maternidade Ngangula, onde visitou o primeiro bebê do ano. Chama-se Natália. E ela está bem contente, ela. Hã? Ei? Governador, quando é que se lembra pela última vez de ter pegado um bebê? Lembro-me agora, a Natália. No dia 14 de novembro de 2022, Manuel Homem recebe Nelito Equique, o primeiro secretário provincial da UNITA em Luanda. O senhor governador mostrou-se bastante aberto, disponível para a solução dos problemas de Luanda. Como disse, em Luanda gravitam vários interesses. Naturalmente há coisas que não vão depender de uma forma direta do senhor governador, mas ainda assim lá onde existir vontade de resolver os problemas, eu acho que o senhor governador vai resolver. Pelo menos mostrou-se disponível para o diálogo.
Manuel Homem também recebeu em audiência os campeões do Girabola 2021-2022. Trata-se da equipa sénior masculina de futebol do Petro de Luanda. Estaremos disponíveis para apoiar aquelas que forem as iniciativas das diferentes equipas, dos diferentes clubes que a nossa província tem. Os meus poucos 14 anos de regime esportivo não tenho memória de ter acontecido uma sessão de um clube esportivo tanto em Luanda como nível do governo provincial. Pelo menos neste período sem mentorar deve ser a primeira vez. Com este gesto, em nome dos esportistas de Luanda, consideramos um bom começo da sua excelência, Sr. Governador, pois coloca também esta área de prioridade no seu sistema de programação. Ainda enquadrada nas festividades dos 447 anos da fundação da província de Luanda, Manuel Homem, governador provincial, confraternizou-se com a aniversariante do mês de janeiro, a anciã residente no Beiral, que completou 105 anos de idade. É uma bênção. E nós, ao compreendermos que hoje ela faz 105 anos, queremos homenageá-la por essa longevidade, né, que tem, e também porque Luanda é isso. Luanda é amor ao próximo, Luanda é a capacidade de poder estar próximo dos cidadãos. E os cidadãos deste lar, e não só de todos, têm a nossa proteção. O reconhecimento para quem contribui e tem vindo a contribuir para o melhoramento da província nos mais variados setores aconteceu na cerimónia realizada na noite do dia 25 de janeiro. A menina já foi ministra, não é? A Ana Paula, não é? Como é? Tudo bem? Está onde agora? Foram várias figuras homenageadas pelo governo provincial de Luanda. É no pelouro de Manuel Homem que 1.501 novos agentes públicos saídos do último concurso público de ingresso que receberam as suas guias de colocação em ato público presidido por Manuel Homem. É mais uma missão com muita responsabilidade. E eu olho isso como um desafio muito grande, que eu quero pedir a todos os jovens cá admitidos. É um desafio muito grande mesmo, porque nós vamos dar continuidade do sentido de patriotismo. A responsabilidade que temos com relação ao serviço público, ouvimos também aquilo que o governador provincial disse com relação à humildade, à cidade que nós devemos ter para chegar longe. Olha, eu concorri como um membro qualquer e, para minha surpresa, vejo que sou a única concorrente na cadeira de roda e que isso aumenta mais a minha responsabilidade, mostrar que nós, as pessoas com deficiência, podemos estar onde nós quisermos e quando temos oportunidade. O sentido de servir Angola e os angolanos. E outra nota também é que funcionário público que se preze deve pautar por uma responsabilidade humanística, por uma responsabilidade também velada pela pontualidade, cordialidade, humanismo, ver também naquilo que é aquela pessoa que ontem reclamou dos serviços públicos em alguma administração, muitos de nós hoje somos que entramos. Então devemos ser exemplo de passagem de testemunho. Ser fiel à pátria angolana, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções para as quais fui nomeada provisoriamente. O governador provincial de Luanda pede responsabilidade aos novos funcionários públicos para mudar a imagem da administração pública da província de Luanda. Muitos
almejamos este emprego por muito tempo. Mas agora que o tendes, é de relevância que tenhamos o compromisso de respeitar, de cumprir e de reconhecer que a partir de agora, enquanto agentes da administração pública, temos outras responsabilidades. O anseio para um lugar na administração pública foi grande, mas agora vos é pedido assiduidade, vos é pedido pontualidade, vos é pedido rigor, vos é pedido respeito pelo serviço público. Não vamos iniciar a nossa jornada com desculpas de óbito do primo, óbito do tio, hoje não posso vir, choveu. Este emprego deve ser valorizado. É importante que tenham humanismo no atendimento no serviço público. Tenhamos a coragem de fazer o que é certo. Não tenham o funcionalismo público apenas com pronto, agora tenho mais um emprego, tenho um emprego, pronto, posso chegar às 9 horas, já ninguém me tira, já estou mesmo no estado. Nós gostaríamos que os jovens que hoje estão aqui percebessem o valor que tem este lugar que hoje muitos de vocês vão ocupar. Ainda nos primeiros 100 dias da gestão de Manuel Homem, o combate à venda desordenada é um facto e os resultados já são visíveis em alguns pontos críticos da cidade, como é o caso do desvio do Zango. É a matéria que dava conta dos primeiros 100 dias de governação de Manuel Gomes da Conceição Homem, o atual governador provincial de Luanda. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Como o Dimba Angola cantar Luanda, como a África Ritmo a cantar Luanda, como, sei lá, tanta gente a cantar Luanda. Ao longo dos 442 anos de existência, esta porção de território nacional mereceu sempre uma atenção especial da classe artística, desde a pintura, o cinema, o teatro, a literatura, a música e a religião. Enfim, a beleza e os encantos desta cidade sempre foi e continua a ser retratada no leque das mais variadas formas de expressão. Para mim, Luanda é uma grande universidade e aqui o bairro Operário é a Faculdade de Ciências. Por que é a Faculdade de Ciências? Eu digo que a Faculdade de Ciências porque aqui aprende-se tudo um bocadito e foi-se aprendendo tudo um bocadito sobre a cultura. Eu digo que é a Faculdade de Ciências Culturais aqui o bairro Operário. É no bairro Operário que nasceu Angola Ritmos. É no bairro Operário que viveu Agostinho Neto. É no bairro Operário que nasceu o Conjunto Gingas. É no bairro Operário que morou o Roberto de Almeida e outros mais.
E por ser uma forma de fortalecer a nação, partindo de Dionísio Rocha, Filipe Mukenga, Dom Caetano, Santocas, Carlos Buriti, os irmãos Cafala e Margarete do Rosário, juntos constituem uma pequena amostra de músicos que soltaram a sua voz e a sua ginga para homenagear uma cidade inspiradora. Sim, inspirou-me a mim, inspirou a maior parte dos artistas, tem inspirado até hoje, até a nova geração tem sido inspirada por Luanda. Eu, quando me inspirei com Luanda, foi numa sequência das canções que Eleutério Sanches fazia, dedicada a Luanda. Luanda, debruçada sobre o mar, Luanda, coração de um pescador, é um búzio pequenino, há dentro dele inteirinho toda a vibração do mar. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer. Tem de até Alçamila, tem muita coisa pra ver. E tem barona bonita para o poeta escrever. Alçamila, Boa Vista, tem a paisagem do mar. Passa-se ali muita coisa, eu só falei por falar. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer. Minha cidade é linda. Carlos Buriti é natural de Luanda. A sua veia artística também foi contagiada com o encanto de alguns pontos emblemáticos e das belas paisagens desta sereia que em Quimbundo se chama Quianda. É propriamente a Ilha do Cabo, vulgarmente conhecida como Ilha de Luanda, lugar onde desembarcou Paulo Dias de Novaes, fundador da cidade de Luanda. Buriti buscou inspiração para compor uma canção que já é considerado um hino. As inspirações, por vezes, surgem quando as pessoas menos esperam. Tu não podes dizer porque ele cantou aquilo, porque programou, não. A inspiração é momentânea, não tem prazo, não tem hora. Tu podes te inspirar muitas vezes pelo facto de conheceres uma mulher naquele dia em certo lugar, por exemplo, no caso na ilha. Ao fim de semana ia para a ilha, passear e pronto, e aí era um encontro normalmente dos amigos, na praia, ao sol e tal, e aquelas coisas, iam surgindo algumas conversas e naturalmente conhecíamos algumas pessoas novas, dentre elas se calhar algumas acabaram por ser nossas amigas íntimas. Este tema atravessou fronteiras. Esta canção foi muitas vezes interpretada por músicos estrangeiros, como é o caso de Micas Cabral, dos Tabanca Jazz, da Guiné-Bissau. Acabaram por pedir para cantar a canção, como ele outros pediram para cantar essa canção, só que o Tabanca, o vocalista do Tabanca foi o que mais teve aceitação, né, em relação a outros. Quando num dia doloroso tu quiseres amar, quando num dia doloroso tu quiseres amar, não escolhe outro lugar, vai ao fundo da ilha. Uma cidade que já foi cantada desde pequena e atualmente agiganta-se ainda mais quando artistas como Filipe Mukenga emprestam a sua voz para cantar Luanda. Desembarquei, pandemoniei em Luanda, onde a noite manda, até o dia refrescar que sangua, fim de semana que destrabalhei. A canção que estamos aqui que estamos a falar intitula-se Quianda, Quianda. Ela está no meu segundo disco de originais, gravado em 1994 para Luz África.
E eu vou cantar assim um bocado a capela. Se embarroquei, pandemoniei, em Luanda, onde a noite manda, até o dia refrescar que sangua. Fim de semana que destrabalhei, quintal de Kizomba, sem comba, paquê de fartura que dura, quimbombo na mesa, riqueza. É farra que anda em Luanda, é farra que anda em Luanda, é farra que anda em Luanda, é farra que anda em Luanda. Pim, 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 pim. Pararará. Pam 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 param pam tararara tararara tan tan taran tan taran tan taram tararara tan tan taran tan taran tan taram. Gana sepa pesa gana, gana sepa pesa gana, gana sepa pesa gana, gana sepa pesa gana. No caso concreto da canção Que Anda, que eu gravei em 1994, canção que resultou da parceria Zau Mukenga e que foi gravada para Luz África em Paris. Luz África foi a primeira editora da Cesária Évora, da grande Cesária Évora. A Que Anda são as festas que acontecem ao fim de semana, em que as pessoas, vou utilizar o termo que o próprio Zau construiu ou criou, destrabalhar. A palavra destrabalhar. Aos fins de semana as pessoas deixam de trabalhar, não trabalhar, não é? Para se entregarem às festas, às praias, enfim. Ao contrário do que muito se pensa, Filipe Mukenga, afinal, é natural de Luanda e não de Cabinda. Bom, eu não nasci lá, não nasci em Cabinda. Pois, muita gente pensa que o Filipe Mukenga é cabindense. Eu fui para lá pequeno, o meu pai era enfermeiro, meu pai já faleceu, era enfermeiro, e quando termino o curso de auxiliar de enfermagem, é colocado em Cabinda. Naquele tempo, os enfermeiros percorriam o país quase inteiro, cumprindo comissões de serviço aqui e ali, etc. Então eu vou com o meu pai para Cabinda. Inicialmente estivemos no Dins, no município do Dins, depois fomos para Massabi. Embarquei com 20 anos de Cabinda para Luanda, vim num barco a vapor, desce a minha vida anda, eu vi Luanda tão bonita. Os Museques de Luanda, bairros com características muito peculiares, também entram na cadência e harmonia musical. Antônio Sebastião Vicente, ou simplesmente Santocas, em época de revolução, decide inspirar-se em cantar o bairro indígena. 115 escudos correram conosco dali, como se fôssemos bois, mandaram-nos para os corrais do nome Rebocho Vaz, pagar 500 escudos num bairro sem luz, casas sem quintais, todas elas rachadas. Hoje só me restam lembranças daquele nosso velho bairro. O bairro indígena tem muito a ver com as promessas feitas na altura pelos colonialistas com relação às famílias que ali residiam. É que na altura em que as famílias foram para aquele bairro viver, havia o compromisso por parte do governo colonial que as casas seriam dadas aos seus moradores, todos aqueles que tivessem depois de 30 anos de vivência, as casas seriam dadas aos moradores. Bairro indígena existiu no lugar onde agora é ocupado pela Cidadela Desportiva. A história relata que já foi um bairro extenso e muito povoado. Foi nesta zona e numa época conturbada em que Santocas buscou inspiração. E então houve de facto esta possibilidade de gravar a canção. Gravei-a na Teletra, era uma empresa também portuguesa, onde existiam, ou por outra, a composição da empresa eram feitas por alguns democratas e outros mais para a área
para a área colonial, mais fascistas. Promessas falsas em que nos prometeram darem-nos as casas. Nossos pais pagavam de renda 115 escudos. Correram conosco dali como se fôssemos bois. Mandaram-nos para os corrais do nome Rebocho Vaz. Pagar 500 escudos num bairro sem luz. Santocas gravou esta canção em finais de 1974, sob forte pressão social, política e econômica, uma vez que os filhos da terra intensificavam a todo custo materializar o projeto Nação, que só seria possível com o alcance da independência. Eu comecei ali onde eu nasci, hoje não resta nada, só restam-me lembranças dos meus amigos de infância. Depois de 30 anos de promessas falsas em que nos prometeram darem-nos as casas, nossos pais pagavam de renda 115 escudos. Correram conosco dali como se fôssemos bois, mandaram-nos para os corrais de nome Rebocho Vaz. Pagar 500 escudos num bairro sem luz, casas sem quintais, todas elas rachadas. Hoje só me restam lembranças daquele nosso velho bairro. É bairro indígena, é bairro indígena. Esta é a canção. É bairro indígena, 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 é bairro Acordei de um sonho de emoção, pensei ao rock santeiro, medonho sentimento no coração. Passei no São Paulo primeiro, de repente assustei. Estava na capanga meu irmão, com homens do alheio na calanga, eu e o chip acabamos no chão. Quando for ao mercado, eu te juro de coração, tenha cuidado ali no São Paulo de Assunção. Por um telefone até mata-se um homem. Tenha cuidado, porque ladrão não tem outro nome. Uma chamada de atenção. Não. E passaram os tempos, a canção tocou e realmente as empresas de telefonia colocaram no mercado telefones mais baratos, não é? E o mercado dos telefones cresceu, expandiu e já não havia. E as pessoas também ficaram de alerta, né? Toda a gente que fazia travessia ia parar no São Paulo com ponto trampolim, já não levava o telefone ligado, tá a ver? Porque o telefone, se estivesse a tocar, por exemplo, ele vinha e exigia que tu atendesse o telefone. Tu já não queres atender por suspeita, mas ele está a sentir, a ouvir o telefone a tocar, diz: "Ô senhor, mais velho, atende o telefone", e quando tu atender já era. Estão lá dois cães grandes, põe-te no ar e sacodem-te. De cima para baixo? Claro, sim, e tudo cai. Se virar para cima, tudo cai. Agora então que há moedas, olha. Na senda de preocupações expressa através da inspiração artística, Dom Caetano preocupa-se com a delinquência juvenil, a onda de violência e criminalidade violenta que toma proporções alarmantes, em muitos casos fora do controle até da própria polícia. Tempestade Malvada é o título da música que homenageia o bairro São Paulo de Luanda, centro econômico da cidade Sereia. Mas quem viesse do lado sul, o trampolim para o rock santeiro era o São Paulo. Então criaram-se ali um círculo viciado de pessoas, não é, lúmpenes, assaltantes, carteiristas, onde as pessoas mais se distraíam para pegar um táxi para ir ao rock santeiro, e as pessoas que faziam essa triangulação, sua casa, seu ponto de partida, São Paulo, rock, normalmente iam com os bolsos. Bem, claro, está a ver. E uma vez eu presenciei uma cena e transportei a cena colocando-me na primeira pessoa e cantei a canção Tempestade Malvada. Acordei de um sonho de emoção, pensei ir ao rock santeiro, medonho sentimento no coração, passei no São Paulo primeiro. Acordei de um sonho de emoção, pensei ir ao rock santeiro, medonho sentimento no coração, passei no São Paulo primeiro. De repente assustei, estava
Luanda na Capanga, meu irmão. Homens do alheio na Calanga, eu e o Chip acabamos no chão. Por um telefone, até mata-se um homem. Tenha cuidado, porque ladrão não tem outro nome. E ele é o centro cosmopolita, não é? Se ele é o centro do negócio, se ele é o centro da produção nacional, se ele é o centro da importação e da exportação, eu acho que ela tem todo o cenário para a inspiração espiritual. Ele também é o centro do sofrimento. Sofre-se muito. É aqui onde as zungueiras correm mais. As zungueiras no Ambo, em Benguela, não são corridas. Não. É só orientar o lugar onde elas têm que ficar. Está a ver? Não é preciso correr com elas. Com homens do alheio na Calanga, eu e o Chip acabamos no chão. Por um telefone, até mata-se um homem. Tenha cuidado, porque ladrão não tem outro nome. Por um telefone, até mata-se um homem. Tenha cuidado, porque ladrão não tem outro nome. É com essa e outras canções que Luanda vai se destacando como o berço da cultura angolana e africana. Pintada a lápis de cores diversas, escrita em papéis de formatos diferentes, declamada a um ritmo lento e acelerado, teatralizada e cinematografada, mas ainda assim é na música do improviso de um semba kizomba, do rap ao kuduro ou mesmo do jazz à trova. Luanda continua a ser cantada. Irmãos Kafala também cantaram Luanda, que se intitulou Bálsamo. Luanda, sinfonia sereia, é sol e vida, é festa das ondas do mar. Luanda, séculos a palpitar, teu coração agita as águas do mar. Luanda em si inspira não só os artistas, mas como até os caluandas, os escritores, os turistas. Enfim, Luanda é uma cidade com muitos encantos. Luanda é um cartão postal, mesmo a nível do mundo. É sol e vida, é festa das ondas do mar. Luanda, séculos a palpitar, teu coração agita as águas do mar. Luanda, ei, minha Luanda, ai, nossa Luanda, sinfonia sereia, é sol e vida, é festa nas ondas do mar. Luanda, ei, minha Luanda, oh, nossa Luanda, oh Luanda. No teu chão sagrado tem Mulemba, Waxangola, Pacato, tesouro e sós o resgate. Luanda, Bessangana, mãe linda africana, teu colar. Dos conceituados músicos da velha geração e a passagem de um legado que já virou tradição. A nova geração continua na cadência de homenagear uma cidade encantada e que constitui o recanto e berço da inspiração artística. Que o diga a Margarete do Rosário Afonso Joaquim. Luanda como Shima é uma letra minha, que eu gravei, não é? Que eu cantei com participação de grandes músicos da música de Cabo Verde, que é Dina Medina,
Susana Lubrano, Roger, e eles fizeram parte desta música. Nós fizemos uma mistura de coladeira, não propriamente um samba, né? Ainda tentamos entrar na onda do samba, mas aquilo ficou para a coladeira. E não é que deu um resultado bom, deu um resultado bom, e eis a razão que eu toda pequenina passava ali, fiz o videoclipe na Ilha do Mussulo. Rasgada de elogios, sempre tem sido querida. Eles sentiram e sentem bela encantada, mãe. Luanda, uma cidade linda. Luanda, que anda como Shima. Foi precisamente com o seu primeiro bebê, como ela denomina, o álbum Primeiro Amor, traduzido em inglês One Love, que procurou também deixar o seu legado sobre uma cidade que, segundo ela, merece todo o tributo possível. Eu, quando inspirei-me em cantar para a cidade de Luanda, foi porque eu sabia que a nossa festa de 25 de janeiro, da nossa cidade de Luanda, e eu gostaria de fazer presente sempre. Gostaria de estar sempre nas festas da cidade de Luanda. É uma música que vai, certamente, é uma música tem uma vida uma vida para ir. Longa. Muito, uma vida que eu acho que eu, Deus que me perdoe, né, não desejo isso para mim nem para ninguém, que eu ainda vou deixar. Vou deixar, aliás, nós deixamos. Um legado. Exatamente.